a criança nasce com o sistema imunológico praticamente não funcionante, porque ela recebe a última carga da placenta, quando se contrai, joga uma quantidade enorme de anticorpos para dentro da criança. Durante 6 meses, ela vive protegida por esses anticorpos que ela recebeu da mãe. Aí, depois que termina esse período, é que começam as doenças infantis. Exatamente porque terminou vamos dizer, a reserva imunológica da criança terminou. E aí começa ela a construir o seu próprio sistema imunológico naturalmente, na luta contra o meio ambiente, contra os agressores que estão em volta. Nesse período, começa o programa de vacinas, que é um exercício do sistema imunológico. As vacinas são exercícios, porque é a mesma coisa, a vacina produz o mesmo efeito das agressões produzidas pelas doenças. É a doença atenuada, apenas de uma forma que o organismo não corre o risco de adoecer. A criança vai crescendo o seu sistema imunológico até chegar ao máximo entre os 14 e os 16 anos, quando ele atinge a plenitude. Aí se mantém nesse nível até em torno dos 50, 55 anos, nessa faixa. Aí começa o declínio do sistema imunológico, quando tínhamos a glândula que comanda todo o sistema imunológico, que é uma glândula no peito que nós temos, começa a atrofiar. Então, daí por diante, a autohemoterapia tem enorme valor, porque vai retardar essa curva de declínio. Foi uma excelente medida que o Ministério da Saúde tomou em o idoso, e seria até melhor que nem fosse só idoso, todas as idades tomassem vacina contra a gripe. E todo ano existe um programa, então, como o idoso é mais vulnerável às pneumonias e tudo, a parte respiratória, então foi, como o Ministério provavelmente não tem recurso para estender a toda a população as vacinas, escolheu o grupo de risco, que é o idoso. A pessoa se alimenta muito mal, né, com falta de nutrientes que estimulem o sistema imunológico, vitaminas, sais minerais, tudo isso, ou proteína mesmo, deficiência de proteína, porque o anticorpo é formado de proteína. Então, se ele tem uma alimentação deficiente, vai ter um sistema imunológico deficiente. E por isso que há muitas pessoas que vivem praticamente a vida sem doença, resistindo a toda essa agressão do meio ambiente, das doenças, né, infecciosas e tudo, não tem nada, e outros toda hora estão doentes, né, porque tem o sistema imunológico debilitado. Mas a autoemo ajudaria, nesse caso, para poder estimular o sistema imunológico. O maior alergista que o mundo já conheceu viveu 2000 anos antes de Cristo. Chamava-se Mitrídates, o rei Mitrídates, um rei grego. Ele descobriu, quando ele tinha 10 anos de idade, que tomando doses diminutas e crescentes de 2 venenos que se usavam para matar os reis na época, que era a cicuta e o arsênico, ele ficava imune. Não sei como ele descobriu isso. Eles punham sempre no vinho, que era o alimento que mais disfarçava o veneno. Quando o provador tomava o vinho e caía morto, fulminado, ele pegava com um gole, ele tomava o resto da taça de vinho e era considerado pelo povo como tendo poderes divinos. Então, ele descobriu que o próprio veneno criava defesas contra o veneno. O veneno criava os anticorpos contra o veneno. Mas para isso ele fazia em doses crescentes. E é o princípio da vacina. É o que se faz quando se fabrica o soro antiofídico, para depois a gente nos salvar da picada de cobra, é injetar no cavalo doses crescentes de veneno, até que o cavalo suporta doses que matariam na primeira dose instantaneamente o cavalo. E aí esse sangue desse cavalo é retirado, separado do soro, e esse soro, a parte branca, né, a parte vermelha dos glóbulos é jogada fora, fica com a parte branca, e essa que é o soro antiofídico. Mas quem descobriu isso tudo foi o rei Mitrídates, 2000 anos antes de Cristo. A ventosa, que hoje não se usa,
agora está se voltando a usar no Japão, até com aspiração e tudo. Foi uma grande técnica usada nos anos século XIX, no século XIX. Se usava muita ventosa, se curava a pneumonia com ventosa. Não se sabia nem por que curava, mas se aplicava as ventosas nos pulmões e salvava. Não havia antibiótico naquele tempo. O pneumococo era o mesmo que existe hoje e se curava a pneumonia. Agora, só depois o Reich, com a bioenergética, é que deu para explicar por que a ventosa curava. Porque a ventosa puxava um sangue carregado de energia, subia o potencial de energia acima do micróbio. E a energia que estava sendo usada pelo micróbio para se reproduzir era tirada dele. E a ventosa com isso curava a pneumonia. Mas sem esperar o Reich publicar os livros dele nos anos 40 do século XX, não se sabia. Mas os médicos tinham juízo e usavam a ventosa sem saber por que funcionava, já que funcionava. O Alexander Fleming, ele era filho do jardineiro do pai de Winston Churchill. Ele salvou o Winston Churchill, que tinha 8 anos de idade, quando caiu no poço, tirando do poço. E ele tinha 10. O Lord Churchill chamou o pai dele e disse: olha, a vida do meu filho não tem preço, de Winston Churchill. Peça alguma coisa que eu lhe darei. Se você quer uma casa, eu lhe darei uma casa. Ele disse: não, eu não preciso de casa. Eu já nasci aqui. Meu pai nasceu aqui. Meu avô é que foi o primeiro que trabalhou aqui. Eu preciso conseguir atender a um desejo de um filho meu. Eu tenho 4 filhos. 3 vão ser operários como eu. Não tem interesse. Mas o Alexandre, desde pequenininho, ele disse que quer ser médico e quer ser pesquisador, desde pequeno. E eu não teria a menor condição de atender ao desejo dele. Aí disse o Lord Churchill: então ele será. Se ele tiver capacidade, ele será. Por falta de dinheiro é que não haverá problema. E então ele se formou em medicina, o Alexandre, e com a humildade dele, graças à humildade dele, é que ele descobriu a penicilina. Porque o Lord Churchill ofereceu para ele qualquer quarto nas 100 quartos da mansão dele. Ele disse: não, o senhor às vezes enche isso aí de convidados, fica tudo lotado. Basta um lugar debaixo da escada. Eram 2 escadas em curva que subiam para o 2º andar. E ele disse: ali debaixo tem espaço suficiente para montar o meu laboratório. E por sorte aquilo era um lugar muito úmido. E ele, fazendo experiências com placa de cultura, devido à umidade, um fungo que adora a umidade, que é o Penicillium notatum, o fungo, destruiu uma daquelas placas de cultura de determinado micróbio, foi destruído pelo fungo. Ele, como era um pesquisador, quis saber por que tinha havido aquele halo de destruição. E descobriu que esse fungo secretava uma substância que chamava-se penicilina. Bom, então ele começou a usar os antibióticos em cavalos do Jockey Club de Londres, e vacas das fazendas das imediações, com alguma doença infecciosa, uma pneumonia e tudo, e usando. Até um dia que aparece para buscá-lo o comandante da Royal Air Force, para buscá-lo, para ele aplicar penicilina em Winston Churchill, que estava morrendo no norte ele tinha ido, Winston Churchill tinha ido dar apoio moral ao Marechal Montgomery, o inglês, que estava levando a pior com o Marechal Rommel, a raposa do deserto de Hitler, né? E ele foi lá para dar apoio e contraiu uma pneumonia dupla. E já não tinha mais recurso, não estava praticamente desenganado. Aí ele e o comandante da Royal Force, sozinhos, atravessaram por cima da Europa, passando por zonas ocupadas pelos alemães, mas em grande altitude, eles poderiam contornar pela Espanha, dando a volta por regiões não perigosas, mas eles passaram por cima e ele chegou a tempo de aplicar em Winston Churchill. Só que ele, com a simplicidade dele, disse para o comandante da Royal Air Force: mas logo Winston Churchill vai ser o primeiro ser humano a receber uma injeção de penicilina, logo Winston Churchill, o nosso primeiro-ministro.
Ele disse, mas é tudo ou nada, ele está perdido, o caso dele está perdido. E assim ele salvou a segunda vez o Winston Churchill, primeiro do poço, que resultou nele estudar medicina. Agora, aí é que vem um lado importante. Então ele disse o seguinte, que as pesquisas dele tinham constatado que os micróbios, ao longo de 10 anos, iam criando resistência aos antibióticos. Mas também tinha constatado que depois eles perdiam a memória se ficasse um tempo sem usar o antibiótico. Então que todo antibiótico deveria ser usado num prazo máximo de 10 anos. E depois descontinuado, se possível, alguns anos. Ou, se possível, até 10 anos. Já que muitos outros antibióticos iam surgir, porque aí, desde que descobriu o mapa da mina, que é o fungo produzindo um antibiótico, os outros fungos também produziam um efeito mortal sobre os micróbios. Foi o que ele descobriu. Por isso que surgiu essa quantidade enorme de antibióticos. Tudo na base de fungos. Então, era só fazer isso. Mas a ganância resultou em usar o antibiótico permanentemente, não descontinuar, e com isso os micróbios criaram resistência, e hoje já há até, dizem de brincadeira os médicos que trabalham no hospital, até micróbios residentes, que já até adoram antibióticos, já não são nem resistentes, são residentes. Então isso que foi a história contada no Hospital dos Servidores do Estado em 1951, na Rua Sacadura Cabral, por Alexander Fleming, o descobridor da penicilina. E foi os antibióticos é que levaram a descontinuar o uso da autoimunoterapia, quando o que certo seria era acrescentar, somar e não substituir. Por quê? Porque cada um age de uma forma diferente. O antibiótico age impedindo a reprodução dos micróbios e a autoimunoterapia estimular os macrófagos a devorar esses micróbios. Então, complementava a ação um do outro, né? Medicina é a arte de curar. Então eu só tenho um único compromisso com meus pacientes: aliviar o sofrimento deles e, quando possível, curar. Para mim, o que comprova qualquer coisa é o efeito do tratamento. Se ele produz benefício para o paciente, é um tratamento científico, mesmo que nós não saibamos qual o mecanismo de ação desse tratamento. Somar sempre, em lugar de substituir com os ensinamentos novos, substituir os antigos, se possível sempre somar o antigo com o novo. E sempre conferindo, nunca aceitando como isto não funciona sem conferir. Desde que, lógico, não haja prejuízo para quem vai usar esse tratamento, mas sempre somando. Considerar como objetivo primeiro da medicina o alívio e a cura do paciente. Quando Beckenbauer pendurou as chuteiras, deixou de ser jogador e passou a ser técnico da seleção alemã, ele disse que ele atribuía o desempenho físico dele à autohemoterapia, que antes de cada jogo ele fazia uma autohemoterapia de 10 ml em todos os jogos, fazia sempre. E ele atribuía isso tanto à saúde que ele tinha, quanto à resistência física nos jogos. Isso foi as declarações dele quando deixou de ser jogador e passou a ser técnico da seleção alemã.